Oi, gente, boa tarde. Soraya, psicóloga. Como eu havia combinado com vocês, sempre que houvesse um assunto que eu julgasse que a gente seria interessante para a gente refletir, trocar, eu faria um vídeo, né? E essa semana agora saiu a notícia de que então o Enem vai ser realizado em janeiro. E eu fiquei pensando como está difícil para essa galera, né, que está enfrentando uma pandemia e a necessidade, né, de um isolamento social no seu terceiro ano, né? Além desses, como está difícil para aqueles que já concluíram o terceiro ano e estão estudando, né, para uma nova tentativa no Enem e que haviam se programado, tinham um certo cronograma e viram tudo embolar, tudo se perder, as coisas ficarem sem muita precisão, né? E fora aqueles, né, que na verdade ainda que já estão no terceiro ano, mas que ainda emocionalmente não chegaram no terceiro ano e ainda não tem muita essa relação com a escolha profissional, ainda não sabe bem o que quer. E como é importante estar na escola, estar trocando com os amigos para poder chegar, né, a uma clareza maior. E tudo isso acontecendo, né, além de tudo, a falta de planos, a falta de escuta para suas escolhas, porque, pelo menos pelo que eu ouvi, de todos que eu ouvi, a grande maioria falava do mês de maio e é surpreendido com o mês de janeiro. É, Além de tudo, você ter que lidar com o fato de que você foi meio feito de bobo, foi dar a sua opinião, embora a sua opinião não fosse valer, né? E eu quis vir falar disso aqui porque eu acho que às vezes a gente, né, num momento em que o filho, a filha está num ano de Enem, a gente tem muita preocupação com a questão da eficácia, da eficiência, da produtividade, né, de se vai estar estudando, e aí fala-se muito na questão da aprovação, tem-se uma preocupação mais excessiva e acho que muitas vezes a gente pode não se dar conta do momento, né, tão delicado que eles estão vivendo. E por isso eu quis conversar um pouco sobre isso, né? Porque eu fiquei pensando primeiro naqueles que estão no terceiro ano, né, que estavam entrando no seu rito de passagem, naquele momento em que você vai construindo uma certa despedida do espaço escola, né? Você vai construindo também as comemorações, você vai fazendo ali os encontros na tentativa de ir se enlaçando com o outro, né, dentro de uma promessa de futuro. A gente vai continuar amigo, a gente vai continuar se encontrando. Um momento em que eles também ali na escola podem dividir as angústias, podem falar do quanto estão de saco cheio, do quanto esse terceiro ano pesa. E de repente essas coisas foram cortadas, né? Esse terceiro ano é um terceiro ano remoto, esse terceiro ano é um terceiro ano que não vai acontecer na escola, esse rito vai ter que ser construído de outra forma, sem espaço para essa troca entre eles, né? Sem espaço para essa formação de planos, porque ainda que se dê remotamente, pelo que eu escuto deles, assim, não é a mesma coisa, né? Eles estão sentindo muita falta dessa presença, dessa despedida com os professores, né? Dessa passagem mesmo de sair de uma adolescência para uma vida adulta, né? Além disso, tem todos aqueles que estão em escola pública e não estão nem tendo acesso à aula. O drama também desses, né, que não tiveram, além de não ter a oportunidade de construir essa passagem, né, essa maturação, esse amadurecer para uma nova etapa, né, que é sair da escola,
e buscar um vestibular ou buscar um mercado de trabalho. Como que isso foi também ceifado, né? E o quão difícil é pensar um Enem quando você nem aula tem, né? Nem apoio você tem para desenvolver o conhecimento. Por outro lado, aqueles que têm a aula, né, estão absolutamente perdidos falando disso, né? Eu tinha um planejamento, eu tinha um cronograma, agora eu não estou conseguindo desenvolver, eu não estou conseguindo estudar. No meio disso, tiveram que se adaptar aqueles que ainda tiveram, né, o privilégio de ter aula, se adaptar a essa nova modalidade, que é essa aula remota, que não é simples para a maioria, né? A maioria me diz que não consegue manter o foco, que perde a concentração. E eu acho que a gente precisa olhar para essas delicadezas, né? Porque esse adolescente, esse jovem adulto, ele está em casa e certamente ele está imerso aí nos outros conflitos que seguem correndo junto com a gente, né? O excesso de trabalho, o home office, a preocupação financeira, econômica. Então tem uma família vivendo, né? Cada família vivendo o seu drama, né? Vamos dizer, seu drama pandêmico, assim, cada um com o seu conflito diante da pandemia, muitas vezes um aumento, né, dos conflitos familiares, e soma-se a isso, né, os conflitos próprios desse momento específico, né, que é ou aquele que está finalizando, né, que estaria finalizando o seu terceiro ano, estaria na escola construindo esse luto, essa despedida, né, dos amigos da escola, dos professores. O drama daqueles que estão no terceiro ano, mas ainda precisavam de um tempo maior de conversa, de troca, de encontro, para chegar nesse tempo de escolha, né? Porque não necessariamente emocionalmente chegamos ao terceiro ano do ensino médio quando estamos no terceiro ano do ensino médio, né? E essas pessoas, esses meninos e meninas, às vezes precisam dessa força ali na escola, esses encontros, para que se clarifique, né? Aquelas palestras, enfim, a possibilidade de poder ouvir pessoas. E isso, por mais que algumas escolas tenham feito, não se dão, né, dentro daquele ambiente em que muitos deles queriam estar vivenciando para poder fazer, né, o seu desmame. Além disso, tem também aqueles que estavam, né, na expectativa de uma data, de um prazo, porque parece bobagem talvez para a gente, mas para eles isso é muito valorizado e muito dito, que eles se programam para um momento, né? Então, inicialmente havia uma programação que o Enem em novembro estaria acontecendo, né? Então, aquele sofrimento, aquela coisa do estudar, tinha um prazo de validade. De repente, aquilo desandou. Inicialmente não se sabia nem se seria adiado, se não seria adiado, sendo adiado para quando seria. Eu acho que isso gerou um impacto muito grande, né, em muitos jovens, porque aí começou a se perder, a trocar, a ter alteração na rotina de sono, e aula online e bota a câmera desligada e acaba dormindo. Teve um prejuízo real, né, desse aproveitamento para muitos, e uma dor emocional, né? E eu acho que os pais precisam, né? Por isso eu quis estar falando sobre isso aqui. Eu acho que pais, tios, avós, padrinho, madrinha, vizinho, precisa ter a sensibilidade desse momento, né? Para poder se aproximar e, se quiser falar de Enem, poder perguntar: e aí, como é que você está vivendo esse momento, né? Porque a gente acaba muito preso ao discurso do tá se preparando, tá estudando.
olha, eu não estou vendo você estudar, enquanto você não estuda, um montão de gente está estudando. E às vezes a gente acha que aquele que não está estudando não está ligando. Às vezes esse alguém que não está conseguindo está muito ansioso, né? Porque se tem uma coisa que eles têm é muito medo de não passar, de gerar uma decepção na família, né? De não corresponder às expectativas. Então, às vezes a gente acha que, meu filho não está nem aí, não liga para nada. Não, às vezes está soterrado numa ansiedade, numa insegurança, né? Aqueles, por exemplo, que sempre foram excelentes alunos, sofrem com essa convicção familiar de uma aprovação, né? Eu já ouvi de paciente isso. O que mais me agonia é todo mundo dizer que tem certeza que eu vou passar. Então, é um momento que a gente pensa assim, pô, mas o que quer que eu fale causa conflito. Porque talvez o melhor seja perguntar, tá precisando de alguma coisa? Como é que você está vivendo esse momento? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Vamos junto, vai ser o que for possível, né? Eu acho importante a gente entender que é um momento de delicadezas, né? É um momento de sutilezas. Eles estão em sofrimento, perderam muito com essa pandemia. Por um lado, ganha-se porque está convivendo mais com a família, está podendo conviver mais com o pai, com mãe, com o irmão, rotina de casa, história familiar, mas ainda assim, esse final de adolescência, né, é um momento de grupo, é um momento de chão de escola, é um momento de troca com o professor, é um momento de resenhas, é um momento de churrasco de formatura, é um momento de festa, né, de comemoração, desde as festas né, colossais até a comemoração simples entre amigos, né, num McDonald's, mas é sempre um momento em que eles vão se enlaçando, comemorando para poder, né, seguir. E estão privados disso, né? A gente precisa entender que esse momento, esse Enem é um Enem muito diferente. Todos, né, todos que já atravessaram o Enem viveram momentos de angústia, de ansiedade, insegurança, medo, desmotivação, dúvida. Mas esse, além de tudo isso, é também uma travessia um pouco mais solitária. Esse rito vai ter que ser inventado, né? Vai ter que ser criado. Como que eles vão, né, se despedir desse lugar da escola, né, tem-se uma perspectiva de que a aula possa não ser seguro voltar esse ano, né? Então a gente precisa carinhar, a gente precisa acolher, a gente precisa entender que é um momento bem difícil. E eu tô aqui, meu Instagram, psi.soraya com Y Jordão. Quem quiser, se tiver angustiado, quiser desabafar, coloca lá no direct, eu darei um retorno para você que está aí preocupado, angustiado, inseguro, confuso, em dúvida. Pode dividir, a gente vai poder trocar e se eu puder ajudar com uma palavra, com uma força, sou só com uma presença, mas ali com certeza estarei, tá bom? Um beijo para vocês, pais, a carinha e para vocês que estão aí enfrentando esse momento de busca. Um beijo.